ou é língua de sinais? O que vocês acham que a sigla Libras ela vem explicando? É linguagem ou é língua? Ou é nenhuma das duas coisas? Não é língua brasileira de sinais? Não sei, estou perguntando. É língua ou é linguagem? Me digam aí. Eu creio que seja a língua, mas não tenho certeza. Eu acho que é isso, língua brasileira de sinais. Porque lá tem Libras, né? Pode ser de linguagem. Eu acho que as duas coisas. Sim, acho que as duas coisas. Vamos ver. Mais alguém? Eu sempre gosto de iniciar essa minha disciplina fazendo uma abordagem geral sobre a significação do que é a ser linguagem, do que é ser língua e do que vem a ser fala. Até para vocês terem esse entendimento para afirmar se realmente se é Libras, ou se é língua de sinais ou se é linguagem de sinais. Porque a gente ouve em vários lugares, é linguagem ou é língua. E aí alguém falou aí, eu acho que as duas coisas. Mas será que linguagem e língua é a mesma coisa? Será que elas têm diferenças? Ou não? E aí, será que eu estou acertando quando eu falo linguagem e língua? Estou errando? Então, eu vou dar esse panorama geral para a gente ter esse entendimento do que vai ser linguagem, língua e fala. E aí, quando terminar, vocês vão me dizer se realmente é língua de sinais ou se é linguagem de sinais. Por favor, passa meu slide aí, rapidão. Para vocês, o que vocês entendem por comunicação? Qual o conceito que vem à cabeça de vocês quando a gente fala de comunicação? Eu creio que quando exista o entendimento do que a pessoa está falando e o que você está entendendo e como você está entendendo se realmente é o que a pessoa está falando. Porque não adianta você dizer assim, entendeu? Aí a pessoa diz, entendi, mas o que você entendeu? Né? Eu penso assim, né? Então não adianta dizer assim, entendi, mas entendeu o quê? O que tu falou, o que realmente você falou. Porque qualquer coisa você pode falar. E as confusões acontecem, eu acredito que exatamente porque as pessoas não entendem o que realmente a pessoa disse. Eu acho que é mais ou menos isso, E né? acontece muito quando a gente trabalha com surdo, a gente sempre pergunta, entendeu? Eles sempre vão dizer, entendi. Aí você pergunta, aí você fala, me diz o que tu entendeu. Aí ele não diz nada. Isso. E aí, será que existiu comunicação? Mais alguém aí, o que entende por comunicação? Agora existiu entre eu e o senhor, professor. O senhor entendeu o que eu quis dizer. Pronto, começando a estabelecer uma relação comunicativa. O que eu acho também que não foge muito do que a colega falou, questão de você passar uma mensagem e aquela pessoa compreender e retornar aquela mensagem para você também. Certo. Passa meu slide, por favor. Mais alguém quer falar? Não, é justamente isso que a nossa colega falou, que é justamente a comunicação, é esse processo que envolve a troca de informações entre duas pessoas. E para que haja essa comunicação, também é preciso que as duas pessoas que estão tendo essa troca de informação se entendam. Exatamente. É pelo menos no processo comunicacional, no mínimo, tem que existir duas pessoas ou dois indivíduos. E aí eu trouxe um conceitozinho de comunicação para você, que ele fala que é a característica inerente a todos os seres. Quando a gente fala de todos os seres, a gente não está falando só dos seres humanos, a gente está falando de todos os seres que habitam a Terra ou o universo, porque talvez existam extraterrestres e eles vão ter uma forma de se comunicar. Da mesma forma que os animais vão ter a forma de se comunicar deles. As formigas têm, as abelhas têm, os cachorros. Cada tipo de grupo social vai ter uma forma de comunicação. E a forma como as pessoas se relacionam. Porque a partir desse processo de comunicação, a gente vai o quê? Dividir, trocar ideias, experiências, vai criar laços afetivos, sentimentos, trocar informações. A gente vai conhecer outras pessoas, a gente vai estreitar laços, a gente vai se relacionar sentimentalmente, e aí, possivelmente, um futuro coito, um casamento, uma criança, tudo vai partir desse primeiro ato de comunicação. A partir do momento que a gente interage uns com os outros,
a gente vai começar a se relacionar. Por que a gente faz isso? Porque somos seres que nascemos em sociedade. Tanto é verdade que a nossa gênese, ela parte de dois indivíduos, do homem e da mulher. Então, para que haja o meu nascimento, precisou haver um ato comunicativo de pelo menos duas pessoas para que eu viesse vir ao mundo. Então, isso prova que nós somos seres criados para nascer, criados para viver em sociedade. Porque, no mínimo, precisam de duas pessoas para que um ato comunicativo ele possa existir. E, então, a partir desse ato de comunicação, a gente pode estar modificando o meio onde a gente vive, mutuamente, ou seja, porque a partir do momento que a gente troca essas experiências, a gente cria relações, a gente interage com outras pessoas, a gente pode se modificar e a gente pode modificar o ambiente que a gente vive. Somos tão... há uma necessidade tão grande da gente se comunicar que em espaços que a gente chega e todo mundo está calado, sempre tem alguém que vai querer provocar alguma conversa, alguma resposta. Então, quando a gente chega num consultório ou no elevador, que tá todo mundo lá, caladinho, quieto, sempre tem alguém que fala, eita, tá calor, hoje tá quente, hoje tá frio, hoje choveu. Sempre tem alguém que vai dizer, pois é. E, às vezes, por conta dessas pequenas perguntas, dessas pequenas trocas, às vezes começa-se a adentrar assuntos, né? Minha mãe, ela é ótima para isso. Minha mãe, ela sai de uma consulta médica, sai descobrindo parentes, amigos de infância, porque ela conversa até com as parentes. Mamãe é ótima. Então, tem pessoas que são muito comunicativas, outras não, são mais introspectivas. Mas até as pessoas que gostam de ser ácaros, que estão lá trancados dentro dos seus quartos, não querem ter contato com ninguém, momento ou outro ele vai ter que ser obrigado a se comunicar, porque sozinho a gente não consegue produzir nada. A gente sempre precisa da ajuda de outras pessoas para fazer coisas que eu não sei. Então, se eu gosto de ficar trancado, mas no momento eu preciso comer, eu preciso trabalhar, eu preciso ir ao médico, então eu preciso de pessoas que façam coisas que eu não sei. Então, mesmo que eu não goste de me relacionar ou de ter contato, ou de viver em sociedade, eu sou obrigado o tempo inteiro a estar me socializando com outras pessoas. E esse processo de socialização é que a gente vai chamar de comunicação. Passa o próximo slide aí para mim, por favor, Alderi. Sem a comunicação, cada um de nós seria um mundo isolado? Sim ou não? Estou exclamando e estou perguntando, como diz aí na frase. O que vocês acham? Sim. Conseguiríamos isoladamente, sozinhos? Eu acho que sim, acho que seríamos isolados sem a comunicação. Conseguiríamos viver? Não. Viver sem a comunicação, isolado, Não. sem comunicação. Acho pouco provável. Tanto que a gente estava falando desde o início, falando que nós nascemos a partir de um ato de relação entre, no mínimo, duas pessoas. Então, com certeza, não conseguiríamos viver isolados. Até que se existir um único indivíduo na Terra, esse indivíduo ele vai morrer e vai acabar a vida. Ou seja, não vai haver a perpetuação, porque não vai haver com quem se relacionar, com quem se comunicar, ou seja, para propagar a vida aí infinitamente. Então, sem a comunicação, cada um de nós seríamos um mundo isolado, mas não conseguiríamos viver. A gente não consegue viver isoladamente. A gente não consegue. Por mais que a gente tente, por mais que algumas pessoas queiram, mas é praticamente impossível. Por favor, o slide. E aí, por que nós nos comunicamos? E aí eu venho trazendo para vocês algumas ideias para transferir e adquirir conhecimento. Por que para transferir e adquirir conhecimento? Como a gente falou lá no início, o conhecimento ele só é gerado a partir de um ato de comunicação. Ou seja, a partir de que eu divido aquilo que eu sei com você e você também divide comigo aquilo que você sabe. E assim a gente vai criando relações, a gente vai criando conhecimento. Porque o conhecimento, se ele não é passado, ele não existe. Então, para que esse conhecimento ele seja gerado, parte de uma relação comunicativa. Então, a gente está numa relação de comunicação aqui agora, onde eu falo alguma coisa e vocês compreendem o que eu estou falando. No início da nossa fala não foi assim, eu cheguei sinalizando. Vocês entenderam? Por quê? Porque eu estava falando uma língua que vocês não têm conhecimento, que vocês não têm contato. Então, com certeza, se eu fosse dar essa aula toda em língua de sinais, a gente não ia estar produzindo conhecimento. Por quê?
porque a gente não ia conseguir se comunicar, porque a gente ia estar usando códigos diferentes, onde eu ia estar usando a língua de sinais e vocês usando a língua portuguesa. Então, a gente não ia conseguir se relacionar, porque a gente não está usando o mesmo código. A partir do momento que a gente usa o mesmo código, a gente usa a mesma linguagem, ou a gente usa a mesma língua, aí sim a gente consegue estabelecer relações comunicativas e a gente começa a adquirir e a produzir conhecimento. Também para expor ideias. Então, eu estou expondo aqui as minhas ideias, um pouquinho do que eu sei sobre determinado assunto para vocês. Forma de aprovação ou reprovação, quando vocês concordam, quando eu falo alguma coisa, quando vocês discordam, quando vocês têm uma outra opinião, quando vocês querem se posicionar. Troca de desenvolvimento, conhecimento e habilidade entre as pessoas. Relações. Então, a gente está nesse ato comunicativo, a gente vai interagindo e a gente vai se desenvolvendo, a gente vai criando habilidades e vai interagindo entre as pessoas. E criar laços afetivos. A gente só cria laços afetivos com pessoas que a gente conhece. A gente só vai conhecer alguém se a gente se comunicar. Ou seja, se não existe comunicação, não vai existir laços afetivos. Vocês que namoram, que são casados, ou que têm pai, têm mãe, todo mundo tem relações afetivas. E dentro dessas relações afetivas existe uma relação de comunicação. Se não existir essa relação de comunicação, não vai existir laços afetivos. Por quê? A gente só conhece um ao outro, mais uma vez produzindo conhecimento, se houver comunicação. Não havendo comunicação, não há criação de laços, não há aquisição de conhecimento. Passa. E aí, qual a importância da comunicação para o surdo? Volta esse slide aí para mim, Alderi, por favor. E aí, qual a importância da comunicação para o indivíduo surdo? Abram os microfones e falem. Cadê a Nilza? Tá aí? Cadê a Luciana? Cadê a Maria Cleude? Cadê a Cláudia? A Jocilene? Me digam aí. A necessidade de comunicação é inerente do ser humano, independente dele ser surdo ou não. É por isso que ele sente essa mesma necessidade que nós sentimos. De se comunicar, de ser entendido de alguma forma. Mas alguém que discorda ou concorda com ela? Porque, gente, ele é surdo. Ele não fala. Ele não usa a língua portuguesa. Qual a necessidade de comunicar para ele? Ele não escuta. E aí? A mesma necessidade que nós temos, né? A necessidade de conseguir as coisas. A gente precisa se comunicar para comprar, para ir ao médico. Então, é a mesma necessidade que nós temos. Né? Necessidade de ser surdo, compreendido. gente. Mas ele é surdo. Ele é surdo, mas ele é ser humano. Ah, chegou no ponto que eu É um queria. cidadão. Ele é surdo, mas ele é ser humano. Ou seja, se ele é ser humano, ele vive no meio social. Então, se ele vive no meio social, ele tem as mesmas necessidades que os ouvintes. Ele precisa relacionar, ele precisa produzir conhecimento, ele precisa interagir, criar laços afetivos. A mesma necessidade. O que vai diferir, talvez seja a dificuldade que ele vai ter no primeiro momento de se relacionar usando uma língua que talvez ele não conheça. Mas essa necessidade de comunicação, ela sempre vai existir, mesmo que a língua que esteja sendo usada para essa comunicação, ela seja desconhecida pelas duas pessoas. Quem de vocês sabe me dizer qual é o nosso primeiro ato comunicativo? A criança chora. A criança chora quando nasce, e quando ela não chora, ela é induzida ao choro, né? De alguma forma, ao nascer, nós temos que nos comunicar. E esse choro, ele traz uma significação, porque a partir do momento que o médico ou a parteira para lá a criança, e aí provoca um choro nela, é para saber que ela está bem, que ela está viva. Quando a criança ela não chora, algum problema tem. Então, por mais que você não consiga decodificar o que aquela... Se existe uma palavra naquele choro, mas há sim uma significação naquele ato onde a criança ela é provocada a chorar. Então, para o surdo, tem essa mesma relação. Por mais que talvez ele não entenda, você não entenda, você que vai estar em contato com esse indivíduo surdo, vocês vão criar mecanismo para se comunicar.
Claro que não vai ser fácil, vai ser difícil no primeiro momento, mas vai haver formas, ou por gestos, ou por sinais, ou por desenhos, ou por escrita. Vocês, nesse ato comunicativo, porque há uma necessidade para se comunicar, vocês vão criar estratégias para essa comunicação. Passa o slide para mim. Então, para o surdo, para uma interação social. Através dessa interação, abre-se um campo de oportunidades, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, evitando, assim, o seu isolamento. Por que a gente trouxe um pouco dessa reflexão? Porque, para alguns surdos, eles sofrem muitas vezes nesse meio social, porque os surdos somos iguais aos ouvintes. Tem pessoas que são mais comunicativas, outras nem tanto. Alguns surdos gostam de falar, gostam de interagir com ouvintes, outros nem tantos. Uns conseguem oralizar, outros não, uns conseguem escrever, outros não. Mas, a partir do momento que ele consegue ser entendível, as pessoas conseguem entender, ele consegue entender o que as pessoas estão querendo dizer para ele, abre um leque de opções para ele, tanto profissionalmente quanto também na vida pessoal. O que acontece? Eu já ministrei cursos lá no Supermercado Mateus. E por que isso? Primeiro, porque eles têm funcionários surdos. Segundo, tem surdos que são clientes. Então, se esse surdo cliente vai ao Supermercado Mateus e ele consegue interagir, ele consegue comprar, conseguir o que ele quer lá nesse supermercado, vai ser um cliente que vai voltar para esse supermercado, porque ele conseguiu suprir a necessidade dele, que era de comprar alguma coisa que ele estava precisando. Ele conseguiu interagir ou com o funcionário surdo ou com o funcionário ouvinte que sabe língua de sinais. Mas se esse surdo vai para esse supermercado Mateus, chegar lá, ele não consegue se comunicar, ele não consegue sanar a necessidade dele, que é de comprar alguma coisa, ele vai para um outro estabelecimento que talvez ele consiga, sim, sanar essa necessidade dele de comprar alguma coisa e se comunicar. Então, até para isso, precisa ter uma perspicácia até para estar atraindo esse público surdo. Então, se lá naquele supermercado, aquele surdo consegue, sim, ter uma comunicação, é para lá que ele vai voltar. Se lá no ambiente de trabalho dele, ele consegue se comunicar lá com o pessoal da administração, é com aquelas pessoas que ele vai se comunicar. Então, vai se abrindo uma oportunidade para essas pessoas começarem a viver socialmente. Se ele vai num banco para abrir uma conta e lá não tem ninguém para ajudar ele, ele vai procurar um outro banco para conseguir ajudar. E assim sucessivamente. A partir do momento que ele começa a ter essa interação social, várias oportunidades estão sendo abertas para ele. Então, se ele vai para uma escola onde tem um intérprete de Libras, onde tem um professor que saiba a língua dele, ele vai conseguir aprender, ele vai conseguir se desenvolver, ele vai conseguir se profissionalizar, vai conseguir um trabalho e vai conseguir levar a sua vida como qualquer uma outra pessoa. Então, abre-se, a partir desse ato comunicativo, um leque de oportunidades, tanto na vida profissional como também na vida pessoal. Ele deixa de ser um indivíduo que está sendo isolado por uma condição que é a sua deficiência, que é a surdez, e sim ele parte a se desenvolver dentro desse ato comunicativo. Então, tem surdos que são muito introspectivos porque tem medo, que acha que não vai conseguir se comunicar com ninguém. Mas tem outros surdos não, que ele vai lá, ele escreve, ele chama um intérprete de Libras, ele briga, ele provoca com que aquele estabelecimento ele traga para se comunicar com ele. Ele está certo. Ele é um ser social, ele precisa daquele atendimento, então ele está lá para aquilo. Então, ele às vezes fala que o surdo é briguento, às vezes é mesmo por conta, principalmente quando ele é um surdo politizado, porque ele requer os seus direitos. Então, ele vai lá, ele quer alguém que consiga compreender ele para conseguir sanar suas necessidades. Próximo slide. E aí, qual é o meio de comunicação que os surdos eles podem utilizar? Os surdos eles podem estar utilizando a sua fala, eles podem estar usando dentro do advento da tecnologia, eles vão estar usando SMS, Facebook, eles podem estar usando intérprete de Libras, eles podem estar usando Libras, eles podem estar usando língua portuguesa, eles podem usar leitura labial, eles podem usar N recursos. O que eu digo sempre para os meus alunos quando eu estou ministrando aula? Quando a gente tem contato com o mundo da deficiência, a gente descobre que nós somos deficientes, às vezes até mais do que os próprios deficientes. Porque quando a pessoa ela é deficiente, ela consegue se adaptar ao meio e se criar novas habilidades para se comunicar ou para fazer qualquer coisa. E nós, ditos normais, a gente fica bitolado àquilo que para a gente é confortável. Então, se eu sei falar português,
Tá bem, não preciso de Libras, eu não preciso de inglês. Mas a partir do momento que eu sou provocado a alguma coisa, aí sim eu vou atrás. Por que que nós só falamos língua portuguesa? Vocês sabem? Alguém sabe me dizer por que a gente só sabe falar português? Porque a gente não sabe falar outras línguas? Porque nós estamos expostos à língua portuguesa, né? O nosso país fala língua portuguesa. A gente... Mas também tem outras causas. Mais alguém aí que consegue chutar? Pegando o gancho aí da professora Ana. Sabe por quê, gente? Porque a gente é pobre. Como assim, professor? Porque a gente é pobre. Quem é rico, quem tem condição financeira, consegue viajar, tem contato com outras culturas, com outras comunidades, com outras sociedades, com outras línguas e fala inglês, às vezes fala francês, fala hebraico, fala um monte de coisa. Então, a questão da pobreza é um dos fatores que faz com que a gente só sabe falar uma língua. Também tem outras questões. Eu estou pegando aqui a grosso modo só para vocês entenderem. Mas é o que a Ana Cristina falou. A gente só sabe falar português porque a gente só é exposto a uma única língua. A partir do momento que a gente é exposto a outras línguas, a gente tem outros convívios sociais, a gente é uma pessoa mais viajada que vai em outras sociedades, a gente tem contato com outros grupos sociais, aí sim a gente começa a falar outras línguas. Por que que eu sei Libras? Porque eu fui exposto a um outro grupo social que foi os surdos. Por uma questão de curiosidade, eu vi alguém sinalizando, achei interessante, fui atrás do curso. Mas antes eu não sabia Libras. Ou seja, às vezes a curiosidade nos leva a gente saber outras línguas, às vezes uma questão de necessidade, ou seja, como necessidade, às vezes quando a deficiência ela chega perto de nós. Então, antes de eu começar a estudar Libras, eu nunca tinha visto surdos. A partir do momento que eu comecei a estudar Libras, eu comecei a ver os surdos que moravam perto da minha casa. Eu comecei a interagir, gente, mas ele sempre morou ali, por que que eu nunca vi? Uma questão de necessidade. Talvez aquilo ali nunca chegou perto de mim, eu nunca me senti provocado a conhecer essas pessoas e interagir. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar Libras, eu comecei a ver os surdos que moravam perto da minha casa. Da mesma forma que há uma necessidade de você, uma vaga de trabalho, precisa falar inglês, e aí você vai aprender inglês, você começa a perceber pessoas que falam inglês perto de você. Então, a partir do momento que alguém próximo de você acontece um problema de saúde e ele vira surdo, então uma colega sua tem um filho que nasce surdo e ela vai aprender Libras. Ou seja, a deficiência ela chegou perto de você. Então, a partir dessa questão, dessa necessidade, de curiosidade, a gente vai buscando outras formas de nos comunicar. Então, para a gente, precisa dessa provocação para que a gente saia do nosso lugar e vá buscar coisas novas. Então, no caso da língua, da Libras é o caso aqui de vocês, por isso que essa disciplina é muito provocativa. A gente o tempo inteiro está perguntando para que vocês se sintam incomodados mesmo. A intenção é essa, para que vocês vão buscar um pouco mais sobre isso. No caso para o surdo, se ele não consegue ouvir e por conta disso às vezes falar, ele vai buscar outros mecanismos para se comunicar. Ele vai usar a tecnologia que facilitou muito essa comunicação. Então, se ele não consegue falar ao telefone, mas ele consegue fazer videochamada, ele consegue escrever um SMS, ele consegue pedir ajuda do intérprete de Libras. Ele não sabe língua de sinais, ele tem contato com parentes que falam português, ele adquire a habilidade de fazer leitura labial. Então, a partir dessa necessidade, a gente vai encontrando meios de se comunicar. Próximo slide. E aí, agora a gente vai entrar no que vem a ser linguagem propriamente dita. A gente falou o tempo inteiro de comunicação. A gente está falando de atos comunicativos. E aí, quando a gente fala de linguagem, pode passar para o próximo slide, sempre que eu falar de linguagem, eu vou ter que lembrar de quê? De comunicação. Porque é o mecanismo utilizado para repassar uma mensagem. E essa mensagem ela pode ser verbal, quando ela é escrita ou falada, e não verbal. Ou seja, a partir do momento que eu falo e escrevo alguma coisa, é verbal. Se eu não escrevo ou não falo nada, aí eu vou ter não verbal, então eu vou ter um leque de possibilidades aí. Então, sempre que eu lembrar de linguagem, eu vou lembrar de comunicação. Linguagem, comunicação. Vejam aí as duas palavras que estão em destaque. Linguagem é o ato da comunicação, é o ato comunicativo.
E essa linguagem eu vou estar usando para repassar uma linguagem que ela pode ser verbal ou não verbal. Vamos já entender um pouquinho isso mais à frente. Passei o próximo slide. A linguagem verbal é quando ela usa uma língua, onde essa língua ela pode ser escrita ou falada. E essa língua ela vai ser formada por sinais visuais e ou sonoros. No caso da língua portuguesa, a gente vai usar a letra e o fonema. No caso da letra visual, o fonema é a questão do som. E aí, quando a gente fala de linguagem verbal, a gente está falando de todas as línguas que existem, tanto seja as línguas orais como as línguas visuais. E a gente vai ter como exemplo a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua inglesa e a Libras e as línguas de sinais. Porque a gente está falando de uma linguagem... Pessoal, mas você está falando que linguagem verbal... Eu não... Libras, a gente fala Libras, a gente escreve Libras. Vamos ver isso mais na frente. Próximo slide. Vamos aí para um exemplo de uma linguagem não verbal. O que vocês estão vendo nessa primeira imagem? Tem essas duas garotas. Procede, mulher, assim? Só no olhar. Procede, professor. Dizem que a mulher não se veste para si, se veste para as outras, né? Os outros têm que notar ela na hora que ela chegar, senão ela nem sai de casa. Verdade, professor. Já o homem não, o homem diz que o homem não está nem aí. Só que a gente percebe que hoje em dia isso está muito, muito parecido. Tem homens aí que fazem qualquer coisa para estar bem na fita. Basta você abrir o Instagram, você vê aí homens e mulheres vendendo até a casa com a mãe dentro para comprar um celular legal, porque quer postar a sua dancinha, quer postar sua roupa nova, não sei o quê, fala de fulano, fala de cicrano. Então, isso aí não é só a mulher que é assim, não. O homem também é maroca desse jeito. A gente repara em tudo. A gente repara em tudo. Essa outra imagem, que tem essa outra bonequinha aqui sozinha, o que vocês entendem? Olhando só para a imagem dessa bonequinha, vocês entendem o quê? Ela está entediada, né? Tá entediada? Quem mais? Isolada. Tá isolada. Pegue todas as informações que tem no desenho para vocês tentarem entender mais ou menos como é que tá o estado de espírito dela. À vista dos outros, ela não está na moda, né? É como se ela estivesse fora do contexto. Ó. Pode ser. Mas tem mais elementos aí nessa imagem. Tem uma nuvenzinha, tem um esparadrapo em algum lugar. Tem a expressão corporal dela. Indica que ela está chateada com alguma coisa. Desculpa, professor, se ele cortado. Não, tudo bem. Tem uma que está estressada de braços cruzados, né? Já cria uma barreira, né? Nessa atitude do braço cruzado. Vocês estão me dando aí várias possibilidades que essa imagem pode estar passando. Tem alguma coisa escrita? Não, só pela questão visual a gente está percebendo, a gente pode tentar entender como é que está o estado de espírito dela. Ela está feliz? Não, ela não está feliz. Ela parece estar mais chateada, não Ela é? não parece estar feliz. Pela forma dos braços, pela posição dos braços. Por que será que ela está tão chateada? O olhar dela está dizendo isso também, né? Mas tem um motivo aí por que ela está muito chateada. Qual é o motivo? Alguém consegue ver? Talvez porque ela não esteja fazendo parte do grupo, ela está na margem, né? Tem outro elemento aí. Ela não está conseguindo se comunicar com as outras pessoas. Se ela fosse muda, né? Bom, alguém falou que tem um esparadrapo aonde? Bem aqui na boca. Na boca. E esse esparadrapo está significando o quê? Que ela é surda, muda, né? Que ela não fala, né? Que ela Será não pode que ela falar. Ela não quer falar. Será que ela não fala? Será que ela não quer falar? Ou será que ela foi impossibilitada de falar? Acho que ela foi Ela foi impossibilitada de impossibilitada falar. de falar. Eu imagino que seja isso. Impossibilitada Alguém também. proibiu ela de falar, por conta dessa proibição, ela está muito chateada. O olhar está Chateada. dizendo a nuvenzinha na cabeça E dela. os muito, que a braços. nuvenzinha tá preta. Passa para a próxima imagem para mim. Vamos lá, esses bonequinhos lá de cima. O que vocês entendem? Os dois branquinhos.
Ele foi barrado de falar, de se comunicar. Alguém mais outra ideia? Está sendo podado, né? Impedido de falar, de se expressar. Ou ele pode estar ou de falar, ou de se expressar, ou de seguir, ou de buscar alguma coisa. A gente vamos entender de uma maneira geral que Pode ser uma. Ele Foi pode utilizado estar uma contando uma comunicação história não verbal aí. essa imagem ela dá várias possibilidades, mas aí de uma forma geral a gente está vendo que ele foi podado a alguma coisa. Vamos lá. Esse outro bonequinho que está com redondinho que tem um narigão, o que vocês entendem? Que está uma tarja preta cortada. Proibido mentira. Parece. Mas por que tu entendeu que é proibido mentira se não tem nada escrito aí? Pela Porque figura tá do remontando o nariz do Pinóquio. Tá, O Pinóquio entra mentira. E o que o Pinóquio tem a ver com a mentira? Porque a história do Pinóquio diz que ele era mentiroso. Então, ele está simbolizando a mentira aí. E quem mente, o nariz cresce, segundo a história. Então já remete logo a que tá barrando algum mentiroso, alguém que gosta desse tipo de. Então, vamos recapitular algumas informações que a gente falou no começo. A gente sabe que, aqui está dizendo, proibindo mentir por conta do Pinóquio. A gente só sabe disso porque a gente conhece a história do Pinóquio e aí fala lá que quando ele mente, o nariz cresce. Ou seja, a gente conhece essa referência porque a gente tem um outro referente que fala sobre a questão da mentira. Se eu nunca tivesse assistido o filme do Pinóquio e ouvido falar, será que eu entenderia que ali está significando que é proibido mentir? Não. Não, seria só uma figura com um nariz grande. Você ia se sentir perdido. O que será que essa figura quer dizer? Que o boneco, que quer dizer? Que boneco é esse do nariz grande? Ou seja, porque eu não tenho nenhum referente. Ou seja, então, para a comunicação, eu preciso ter alguns referentes. Se eu não tenho essa referência, o ato comunicativo ela começa a ficar um pouco conflituoso. Vamos lá, para a imagem lá da turma da Mônica. O que vocês entendem? Que a Mônica tá fofinha, né? Um pouquinho acima do peso. Mas por que isso? O que a gente entende por isso? Porque o Bidu tá bem aqui, de pendurado aqui para contrapeso, ó. Tá todo mundo e mais o Bidu e ninguém Tem consegue 3 ainda pessoas baixar. mais o cachorro para tentar levantar o lado da Mônica e ninguém consegue. É, A Mônica não ficou feliz que o lado dela tá um pouquinho pesado em relação aos outros, um não. pesado, não. A próxima imagem que tem esses bonequinhos. Os dois azulzinhos. Legal, e o outro tá dando uma negativa e com a cara meio aborrecida. Permitido ou não permitido? Permitir ou não, aprovar ou reprovar, tá legal, tá ruim. Então, isso a gente pode usar para vários contextos, mas de uma maneira geral a gente consegue entender o que as imagens estão passando para a gente. Então, o que a gente consegue perceber? O que a gente consegue perceber é que a gente precisa estar dentro do contexto para que a gente consiga entender o que está sendo dito. Então, lá o do Pinóquio, que é um exemplo bem claro, eu preciso de um referente para que essa comunicação seja estabelecida. Se eu não tenho essa referência, eu não consigo entender. Vamos lá. Passa da próxima slide para mim. Eu tenho um aluno autista, quando ele tenta me falar alguma coisa que eu não entendo, ele fica nervoso. Porque ele fala com dificuldade. Aí ele escreve. Aí eu peço, escreve. Aí ele escreve e eu entendo. Às vezes eu consigo entender e às vezes eu não consigo. Ele fala rápido e eu não consigo. E ele fica nervoso. Quando eu não consigo. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês se sentiram incomodados quando eu comecei a sinalizar e vocês não estavam entendendo nada quando começou a aula? Eu fiquei na expectativa que alguém me dissesse o que é que você estava dizendo. E ninguém dizia nada. Vocês ficaram com medo de eu fazer aula toda em finais? Não. Não, eu não fiquei porque eu acreditava, eu acreditava que não ia ser dessa forma. Eu acredito também, mas também não entendi porque que o senhor tinha começado a aula assim, não vou mentir, né?
Ou seja, criou um certo incômodo, não criou para vocês? Criou sim. Criou para mim, criou um incômodo, sim. Imagina para surdos e para os deficientes que estão o tempo inteiro tentando se fazer entender e não conseguem. Será que eles têm como ficar felizes o tempo inteiro, sorrindo, para quando ele quer alguma coisa, quer explicar alguma coisa e ninguém entende? Então, principalmente as crianças que são muito verdadeiras, a primeira reação delas é ficar chateada. E aí fazer com que a gente entenda, mas não é uma reação muito feliz, porque é muito complicado para que a gente possa passar por essa situação. Então, no momento que a gente não está se fazendo entender, a gente não está conseguindo ser compreendido, a gente começa a se incomodar e esse incômodo, ele às vezes pode evoluir para uma irritação, para uma zanga, para uma briga. Não estou falando que isso é correto, mas é o que a gente percebe. Se a gente, nós adultos, ditos normais... Professor, só um minutinho, eu acho que tem um microfone aí que está interferindo sem ser o seu. Tá mexendo aqui no som. Eu vou consertar aqui, vou consertar. Ah, tá. Tá bom. Então, assim, pois vamos lá, continuando. Obrigada. Essa imagem com esse cartão vermelho, o que é que vocês entendem? Essa imagem com cartão vermelho, o que é que vocês entendem? É um impedimento, não? Imagino que seja, não? Vamos lá, onde é que é usado o cartão vermelho? Onde é que é usado o cartão vermelho? É usado em campo. Normalmente nos jogos de futebol. É usado no... Aonde é? Jogo de futebol. No jogo de futebol, no campo. Quando o juiz mostra o cartão vermelho, significa o quê? Tá expulsando o jogador. Tá expulsando o jogador. Por que a gente sabe isso? Porque a gente conhece a linguagem. Não entendi quem estava falando. Vamos lá. A gente só consegue entender que o cartão vermelho é expulsão porque a gente conhece a linguagem futebolística. Se eu não conhecesse futebol, eu jamais iria saber que o sinal vermelho, o cartão vermelho é a questão da expulsão. Por que eu sei disso? Porque eu sei o código que está sendo usado dentro daquele contexto. Então, lá do Pinóquio, eu sabia o código porque o Pinóquio não podia mentir que crescia o nariz. Aqui dentro desse cartão vermelho é a mesma coisa. Eu sei o código, eu sei o referente. Se eu não soubesse, nunca tivesse visto futebol na minha vida, jamais eu iria saber que cartão vermelho é expulsão. Então, precisa com que o quê? Que dentro da comunicação a gente saiba o código que está sendo usado. Vamos lá, esse coraçãozinho aqui, como é que ele está? Ele está doente. Que mais? Está com remendo. Remendo. Isso, geralmente o coração remete aqui. A que sensações a gente está falando quando fala de coração? O coração está ferido, está magoado, triste. É o amor, a paixão. Algum rompimento, né? Vai ver você conheceu alguém, deu match aí no Tinder, aí conversou, conheceu, trocou uns fluidos, e aí no outro dia a pessoa sumiu. Você vai ficar como arrasado, porque já era o seu crush, o amor da sua vida. Você já estava imaginando uma casinha toda bonitinha, com 50 filhos, com vários cachorros, com piscina, tudo bonitinho. E aí a pessoa no outro dia sumiu, te bloqueou, não te retornou, não mandou nenhuma flor nem nada. Você ficou com o coração como? Assim, todo parte de tomando Petra, né? Vamos lá. Essas placas de trânsito. Então, a gente vai ter várias placas de trânsito aí, que essas placas de trânsito, a maioria delas não tem nada, mas a gente consegue entender. Quem já tirou carteira de habilitação entende aí quando é proibido parar, proibido estacionar, conversão à direita, à esquerda. Por quê? A gente conhece essas placas porque é um código que a gente conhece referente ao código de trânsito. E esses emotions aqui? Essa linguagem é usada aonde? Social, os aplicativos de mensagens, E a gente hoje em dia, a gente às vezes nem escreve nada, a gente só manda emoji e as pessoas entendem. Tá feliz, quando tá triste, quando tá legal. Ou seja, então a gente faz uso de uma linguagem não verbal para passar uma mensagem. Então, quando a gente manda emoji, a gente não escreve nada, a gente só manda a mensagem, manda as figurinhas, as pessoas conseguem entender como é que tá o meu estado de espírito, se eu entendi, se eu aprovei, se eu gostei, se eu não. Passa aí o slide para mim. Então, ficou claro até aí? Eu estou correndo muito, estou falando mais. Até um...
Professor, só para ressaltar um pouquinho, que é muito importante, é que a gente pratique essa questão, porque, por exemplo, se você pegar pela primeira vez um carro e for seguir em direção e você não conhece as regras, você acaba se perdendo, né? Então, é muito importante que a gente comece a praticar, não ficar somente na teoria. Até mesmo em campo, se a gente não conhece o que significa o cartão, a pessoa que nunca viu, ele não vai entender que aquilo ali significa uma expulsão de um jogador. Tudo na nossa vida é prática. Quando trazendo para o lado da língua, se eu não escrevo, se eu não tenho o hábito de ler, quando eu for provocado a produzir um texto, será que eu vou conseguir fazer? Por que muita gente tem dificuldade de escrever redação lá do Enem? Porque não lê nada, porque não escreve nada, porque não estuda nada. E a partir do momento que você é provocado a produzir um texto num determinado período, num determinado tempo, você não produz porque você não está habituado às regras gramaticais que vão lá reger a língua formal da língua portuguesa. É o que a gente vai entrar bem aqui agora, numa questão da linguagem formal e informal. A gente tem sempre que se adaptar aos eventos cotidianos. E aí, dentro desses espaços que a gente começa a adentrar e com um grupo de pessoas que a gente começa a interagir, a gente tem que saber como a gente vai se adaptar a essas situações. E aí a gente vai ter que adequar a nossa forma, a nossa linguagem, a nossa língua de como interagir com essas pessoas nesse ato comunicativo. Em determinados momentos eu vou usar uma linguagem mais formal e em outros momentos eu vou usar uma linguagem mais informal. Então, quando você está conversando com seus familiares dentro de casa, você vai usar uma linguagem mais informal, porque não há tanto ritos, não há necessidade de tanta formalidade para você falar com seu filho, com seu pai, com sua mãe. Diferente quando você está no seu ambiente de trabalho, você vai lidar com seu chefe ou com pessoas que você lidera. E aí sim, você precisa ter uma formalidade, você precisa usar palavras mais adequadas a determinados ambientes. E aí você precisa adequar a sua linguagem, ou seja, você precisa ter uma maturidade linguística para que você consiga fazer essas adequações em determinados momentos. E aí eu trouxe como exemplo, conversa com amigos, a gente usa uma linguagem mais formal ou informal? Informal. Formal. Uma apresentação de trabalho? Formal. Aí já é mais formal. E aí uma sala de aula, o que vocês acham? Formal, mas nem assim, precisa também ter tão sisudo essa linguagem, né? Senão vai ficar muito distante do aluno. Dentro de uma sala de aula, isso vai depender, sabe por quê? Porque vai depender se é o professor que está falando, se é o aluno que está falando, se é o aluno que fala com o professor, se é o professor que fala com o aluno, ou se é o aluno que fala com outro aluno, ou se é um professor que fala com outro professor. Então, a gente precisa perceber essas nuances dentro desses espaços para saber se realmente qual tipo de linguagem eu tenho que usar nesse espaço de uma sala de aula. Digamos aqui, eu estou na posição de professor, eu preciso usar o tempo inteiro uma linguagem mais formal. Mas eu posso também estar usando o recurso da informalidade para estar chamando a atenção de vocês para uma determinada informação. É o que a gente fala no teatro de quebrar a quarta parede. Então, quando eu quebro essa quarta parede, ou seja, quando eu falo diretamente com vocês e chamo a atenção de vocês para uma determinada informação, é para que vocês saiam dessa zona de conforto, chamem a atenção para uma determinada coisa que eu sei que eu quero que fique mais fixo na cabeça de vocês, que vocês deem mais atenção. Então, às vezes, eu uso esse recurso da informalidade para atentar vocês de uma determinada informação. Mas quando é um aluno que vai falar com o professor, teoricamente deveria ser formal. Quando é o aluno que fala com outro aluno, são amigos, então ele não precisa de uma formalidade, ele precisa de um discurso mais informal. Mas se for numa apresentação de trabalho onde esse grupo de alunos está apresentando um seminário, será que ele vai chamar o outro aluno pelo apelido? Ele está numa posição ali mais de seriedade. Então, até para ele falar com outro colega naquela posição ali, precisa de ser uma linguagem mais formal. Então, a gente precisa perceber os espaços, os eventos que a gente vai estar atuando para a gente saber qual linguagem melhor a gente precisa usar para se adaptar àquele momento. Passa para mim aí o próximo slide. Então, eu falei para vocês desde o início, sempre que eu falar de linguagem, eu tenho que lembrar de quê? Comunicação. E aí, eu estou pegando esse globo como um todo, eu vou chamar isso tudo de linguagem, tá?
Então, eu falei de linguagem, eu lembro de comunicação. Então, linguagem é algo macro, é algo maior. E aí, dentro dessa linguagem, eu posso ter a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Próximo Tudo bem, slide. professor. E aí, a gente vai entrar o que vem a ser a língua. Próximo slide. O conceito de língua que a gente traz aí, eu trouxe alguns conceitos para que vocês entendessem. Eu peguei logo o primeiro do dicionário Aurélio, que é o conjunto de palavras e expressões usadas por um povo. Esse povo é o que a gente chama de grupo social. Então, esse grupo social de um determinado local, eu vou chamar isso de povo. Então, o código que esse povo vai estar usando, imbricado de regras, eu vou chamar isso de língua. Por quê? Porque a língua é um sistema inato ao indivíduo, ou seja, já nascemos predispostos a receber uma língua ou várias, porque vai depender de a quantas línguas a gente vai ser exposto. A gente só sabe falar o português porque a gente é pobre e termina sendo exposto só ao português. Mas se eu for exposto ao português e ao inglês ao mesmo tempo, se meu pai é americano e minha mãe é brasileira, eu consigo usar, assim, adquirir as duas línguas simultaneamente. Por quê? Porque eu vou entender as regras dessas duas línguas e eu vou começar a interagir nessas duas línguas e eu vou começar a ter, sim, condições de falar 2, 3 ou 4 línguas. Por que é um sistema inato ao indivíduo? Porque nós nascemos com ímpeto para essa comunicação. Então, se eu já nasço com essa predisposição para me comunicar, então, se eu estou sendo exposto a uma determinada língua ou várias, eu vou estar, sim, adquirindo essa língua desde a minha gênese até a minha maturação linguística. Alguns linguistas falam que é até os 5 anos de idade, e a gente fecha essa maturação linguística lá até os 12 anos, mais ou menos. A gente fala aí. Também é o conjunto de regras gramaticais. A língua é normativa, segue regras e tem sua estrutura e um sistema, e segue um sistema. Todos nós que nós falamos uma determinada língua, a gente tem o que a gente chama de gramática internalizada. O que vem a ser essa gramática internalizada? É saber usar a língua e a sua organização. Se uma senhorinha lá do interior, ela fala, eu vou varrer a casa. Ela nunca foi à escola, mas ela usou a língua dentro de uma regra direta. Eu vou varrer a casa. Ela nunca fala, a casa eu barrei. Barrer a casa eu irei. Não, ela fala, eu vou varrer a casa. Mas ela nunca foi escolarizada, mas ela foi exposta a uma língua e ela conseguiu receber as regras que regem essa língua e ela consegue usar a língua e ela consegue se comunicar. Então, essas normas, a maneira como eu uso a língua é o que eu vou dizer que eu vou chamar de gramática internalizada. Essa gramática está dentro da minha cabeça que faz com que eu consiga entender o funcionalismo da língua e eu consiga usá-la de uma maneira bem clara, que eu consiga exercer essa minha comunicação. Passa o próximo slide. Segundo Saussure, que é o pai da linguística, não sei se vocês já ouviram falar, a língua é função do falante, ou seja, se eu falo é porque eu uso uma determinada língua. O próximo conceito é a língua é um sistema de valores que se opõem uns aos outros, está depositada como produto social, então sempre que a gente falar de língua, a gente vai lembrar de povo, de social, como produto social na mente de cada falante de uma comunidade possui homogeneidade, ou seja, essa questão da homogeneidade precisa que todo aquele grupo social use a mesma língua para que eles possam ser entendíveis. Foi o que a gente deu exemplo lá do cartão vermelho. A gente sabe que cartão vermelho é expulsão, porque a gente sabe que é uma linguagem do futebol e todo mundo entende que no futebol o cartão vermelho é expulsão. A partir do momento que alguém que não conhece futebol e está naquele grupo social, você mostra o cartão vermelho, ele não vai entender que é uma expulsão. Por quê? Porque ele não está dentro da questão da homogeneidade, ele não conhece o código que está sendo usado ali dentro daquele grupo. Também é um sistema de signos. Quando a gente fala de signos, a gente está falando de sistema de signos linguísticos, né? Aquele lá de Áries, Leão, Touro, não. Sistema linguístico, quando a gente fala da questão, o signo linguístico é a união do significante e o significado. É o concreto, é o abstrato. O significante é a parte concreta, o significado é a parte abstrata. Vamos lá para a parte mais visual da coisa. Então, eu tenho a palavra cadeira. Cadeira, a palavra escrita objeto, eu vou chamar de significante. E a questão do significado, para que serve aquela cadeira? Então, essa vai ser a parte abstrata, vai ser o significante. Ou, desculpa, o significado. Então, quando eu tenho a união do significante com o significado, eu vou ter o signo linguístico. Tudo bem?
E aí ele já passou o slide para a gente. Então, a língua, ela é um tipo de linguagem, só que uma linguagem mais elaborada, pautada em regras, porque ela é um sistema linguístico, ou seja, ela é uma linguagem mais elaborada, pautada em regras. E sempre que eu falar de língua, eu vou lembrar de regra, de norma, de grupo social. Então, a língua, ela é um tipo de linguagem, só que ela é uma linguagem mais elaborada. Então, quando eu falo que a língua de sinais é a linguagem de sinais, é como se eu estivesse deixando a língua numa base mais inferior da linguagem. E não é. A partir do momento que ela ganha o status de língua, é porque ela tem uma gramática, ela é normativa, ela é imbricada de regras, ela pertence a um grupo social que a usa. Por que não é linguagem e sim língua de sinais? Porque a língua de sinais ela tem uma gramática, ela tem um grupo social que a usa, que vai ser os seus falantes, que vai ser o surdo. Ela é toda pautada por regras. Então, não é linguagem de sinais, ela é língua de sinais. Tanto que se ela não fosse uma língua, a gente nem estava perdendo tempo nessa discussão. A gente tinha parado lá em linguagem e pronto. Passa aí o próximo slide. Então, sempre que eu lembrar de comunicação, eu vou lembrar de linguagem. Sempre que eu lembrar de língua, eu vou lembrar de quê? De social, de norma, de regra. E vamos para o Então, professor, diga. Por ela ter uma estrutura, ela é uma língua, ser toda estruturada. Por ela ter uma estrutura, por ela ter normas, por ela ter regras, e aí dentro, porque a questão da língua ela é bem mais abrangente, que a gente vai ver até depois nos próximos slides. Tem uma questão da arbitrariedade, da iconicidade, da sua questão abstrata, de você também conseguir passar conceitos abstratos, não só concretos. Então, várias outras questões vão atestá-la, de fato, como língua. E aí, tem uma partezinha que a gente vai entrar no mitos e verdades, que a gente vai aprofundar um pouquinho nessa discussão. Mas, sim, ela é pautada em regra, ela tem uma estrutura, ela é um sistema linguístico, ela tem um grupo falante. Então, tudo isso vai atestá-la, sim, como língua e não simplesmente como uma linguagem. Tá, e por último, a fala. Passa aí o próximo. O conceito de fala é o quê? Sempre que a gente falar de fala, a gente vai lembrar da questão individual. Por quê? Porque cada um de nós, vamos tomar como exemplo aqui a cidade de São Luís, nós falamos a língua portuguesa, mas cada um de nós fala a sua língua de uma forma individual. Por quê? Porque temos experiências acumulativas de vida completamente diferentes. Faz com que cada um de nós tenhamos uma identidade. A partir do momento que eu sou um sujeito que tem uma identidade, que eu sou exposto a vários fatores sociais, econômicos, religiosos, biológicos e assim sucessivamente, nós vamos criando uma identidade e somos criados para sermos um ser único. Então, se eu sou um ser único, a minha fala também ela é única, ela é individual. Então, sempre que eu falar de fala, eu tenho que me lembrar dessa questão da minha individualidade. Então, quem fala, ela usa uma língua, mas essa língua ela vem carregada de artefatos onde eu, indivíduo, eu vou arrecadando ao longo da minha vida. Então, eu vou construindo o meu discurso de uma forma individual. Então, a maneira que eu falo é diferente da sua, que é diferente da dele, que é diferente da dela. Apesar de usarmos a mesma língua, mas cada um de nós falamos de uma maneira completamente diferente um do outro. Por isso que a fala ela é individual. Então, é a forma como o indivíduo se comunica de maneira oral ou sinalizada, fazendo uso de uma linguagem verbal. Está sujeito a fatores externos, muitos desses não linguísticos, portanto, não passíveis de análise. Por quê? Porque quando a gente falar de fala, a linguística, que é a ciência que vai estudar as línguas, nem sempre ela consegue abarcar todos esses atos de fala, a questão da oralidade. Então, a questão da fala, ela é muito mais abrangente do que a língua, apesar da gente estar usando uma língua. E a fala é a concretização de uma língua. A partir do momento que eu estou aqui oralizando para vocês em língua portuguesa, eu estou fazendo uso de uma determinada língua. Que língua é essa? É a língua portuguesa. A partir do momento que eu estou sinalizando, eu estou concretizando o uso de uma determinada língua, que é a Libras, a língua brasileira de sinais. E concretização da língua nos momentos de diálogo social ou interior. Esse diálogo social onde a gente está tendo aqui, ou individualmente, a maneira como eu penso. Vocês pensam em qual língua? O pensamento de vocês é em qual língua? Vocês não pensam não, minha gente. Portuguesa. A deficiência, então, é mais séria do que eu imaginava.
Então, cada um de nós, onde a gente tem uma determinada língua, que é o que a gente chama de nossa língua materna, que é a primeira língua que a gente recebe, a língua que se comunica, a língua que a gente pensa, então a gente está nesse diálogo interior. Apesar de, no caso, eu saber falar a língua de sinais, mas o meu pensamento vai ser em língua portuguesa no primeiro momento, e não vai ser em língua de sinais. Passa aí o próximo slide para mim. E aí, para finalizar esse esquema, a gente começou lá com a questão da comunicação. Então, sempre que a gente lembrar de linguagem, a gente vai lembrar de comunicação. A língua, ela é um tipo de linguagem e a fala, ela é a concretização dessa língua. Então, a gente parte do macro para o micro ou do micro para o macro. Então, a fala de uma determinada língua, onde a gente está usando uma linguagem para se comunicar. Ou seja, a língua, ou existe vários tipos de linguagem, não existe só a língua, tanto que a gente falou que existe a verbal e a não verbal. Só que quando a gente está falando de língua, ela é uma linguagem mais elaborada, porque ela é pautada em regras. Ela é um sistema. Ela faz parte de um povo, de um grupo social. E essa fala vai ser essa concretização da língua, ou seja, uma determinada pessoa usa uma língua, ela está falando, ela está concretizando essa língua. É claro para vocês quando vocês enxergam esse esquema aí de linguagem, língua e fala? Ficou mais claro para vocês? Ficou mais claro, então agora eu pergunto para vocês. Sim. É linguagem de sinais ou é língua de sinais? É língua. Língua de sinais. Sinais, por quê? É língua de sinais. Social, ela tem uma estrutura gramatical, né? Ela é organizada, não é isso? Ela tem uma estrutura gramatical, ela é organizada, ela tem signos linguísticos, ela tem a questão da arbitrariedade e da iconicidade, que a gente vai já ver nos próximos slides. Tudo bem até aí, gente? Ficou claro para vocês esse esquema quando a gente fala de comunicação, linguagem, língua e fala? Passa aí o próximo slide só para a gente finalizar da questão dos atos comunicativos. E aí, dentro do ato comunicativo, a gente vai ter o emissor e o receptor, a gente vai ter o contexto, a mensagem, o canal e o código, que vai ter esses elementos da comunicação. Passa aí rapidão esse próximo slide, só para a gente entender. O emissor é aquele que vai emitir a mensagem, o receptor é aquele que recebe, ou a quem se destina a mensagem propriamente dita vai ser o conteúdo, as informações que lá contém nela. O canal ele pode ser físico ou virtual, ou seja, como eu vou estar mandando a mensagem, eu vou estar falando, vou estar mandando um e-mail, uma mensagem. O código vai ser a linguagem que eu vou estar usando. Se eu vou estar escrevendo, a linguagem que eu vou estar usando vai ser uma linguagem verbal. Que linguagem verbal é essa? No caso, vai ser a língua portuguesa. E o contexto vai ser a situação. Se eu vou contar uma fofoca, uma receita de bolo, contar um acidente, ou alguma coisa aí dentro dos mais variados contextos que possam existir. Claro até o momento, gente? Alguma pergunta, dúvidas ou questionamentos? Eu vou entender esse silêncio como sim, né? Aí eu falei que não, vocês entenderam? Aí, sim, tá, vocês entenderam o quê? Aí depois ninguém me diz nada. Certo. Então, já que ficou claro essa conceituação do que vai ser comunicação, linguagem, língua e fala, abre para mim agora os slides de mitos e verdade, Oderico, por favor. Vamos lá, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre todo esse arcabouço que ele vai envolver tanto a língua de sinais quanto o surdo, um pouco da história, da língua propriamente dita. A gente vai tentar entender isso porque, apesar da gente estar trabalhando com o indivíduo surdo, esse indivíduo surdo ele é um indivíduo bem mais complexo, porque ele vai conter uma particularidade que vai ser essa sua língua. E a gente vai tentar entender esses meandros que existem por dentro disso. Professor, mas eu pensei que na aula de Libras eu ia aprender só sinais. A gente vai aprender os sinais. Mas a gente que vai estar recebendo esse aluno surdo, a gente precisa também entender todo esse arcabouço que envolve esse aluno surdo, para que quando a gente receba esse aluno, a gente não tenha tantas dúvidas como a gente tem se eu chegasse na sala de vocês esse aluno agora e você não sabe o que fazer com ele. Se canta parabéns, se bota no pedestal, se começa a chorar, se sai correndo, o que é que faz? Fica mais claro, até para vocês entenderem a língua desse indivíduo, vocês entendendo tudo aquilo que o circula. Tá? Passa o próximo slide, por favor. Libras, que língua é essa? A gente vai estar fazendo referência a esse livrinho aqui, gente, porque é um livrinho, não sei se vocês têm conhecimento, que é um livrinho Libras, que língua é essa, da Audrey Gess, é um livro
muito didático, ele é muito fácil a compreensão dele, ele vem tirando várias dúvidas que a gente vem falando sobre o que é língua, sobre o indivíduo surdo, sobre a história do surdo, e a gente usa como referência para esses questionamentos esse livrinho aqui. Se vocês tiverem acesso, geralmente ele é bem baratinho, ele é entre 20 e 25 reais, quem quiser comprar, ele é muito bom. Todo mundo que estuda Libras, sempre é interessante fazer a leitura dele na íntegra. Também tem o PDF, depois eu posso estar mandando para a professora Ana Cristina e ela vai disponibilizar na sala para vocês, junto com os slides, tá? Como é o nome da autora, professor? Audrey Jesse. Audrey Jesse. Ok, Isso. entendi. Libras, que língua é essa? Tem facinho para achar na internet. Passei para mim, gente, o próximo slide, por favor. Certo? A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre os dispositivos legais, porque isso vem dando um pouco de base porque a gente vem falar, porque que a gente estuda Libras de fato. Então, só para vocês entenderem um pouquinho de algumas leis que falam sobre o indivíduo surdo e sobre a questão da obrigatoriedade da Libras no contexto aqui mais do Brasil mesmo. Passa aí o primeiro. A gente vai ter primeiro como referência a Lei 10.098 de 2000, que ela é lá de 19 de dezembro de 2000, que ela fala que ela estabelece de normas gerais os critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras com deficiência. Professor, mas esse termo portador está errado. Tá, mas é porque a linguagem que é usada na lei, a gente pega na íntegra. Então, como é um artigo lá de 2000, ele ainda usava essa terminologia que é portador. Que, para quem não sabe, a gente sabe que é completamente errado uma pessoa que porta uma deficiência. Você porta um celular, você porta uma bolsa que você pode deixar em qualquer lugar. Uma deficiência você não pode portar. Você tem uma deficiência, você não pode largar ela a qualquer minuto que você queira, né? Que é uma lei que ela fala da questão de pessoas que têm a questão da melhoria da acessibilidade dessas pessoas que têm alguma mobilidade ou alguma deficiência. Depois a gente vai ter lá para 2002 a Lei 10.436, que ela vem falando da obrigatoriedade que torna a Libras como uma língua regular aqui dentro do nosso país. Ela não é a segunda língua oficial do país, é uma língua oficializada. Por quê? Se ela fosse a segunda língua oficial do país, todos nós teríamos que aprender lá na nossa escola tanto português quanto Libras. E não, ela é uma língua regulamentada. Então, ela vem regulamentando a questão do povo surdo, que existe sim uma segunda língua para um determinado grupo de falantes, que tem uma questão da sua obrigatoriedade nas universidades, tem alguns determinados cursos, que é a necessidade de intérprete de Libras. Ela vem falando um pouco sobre isso tudo. Então, ela é a língua regulamentada, ela não é uma língua obrigatória. Entendo essa diferença. Algumas pessoas falam que o Brasil tem duas línguas, que é o português e a língua de sinais. Não é. Ela é uma língua oficializada, mas ela não é uma língua obrigatória. A gente só tem em português. Tanto que os nossos documentos oficiais são em português. Nenhum documento oficial, como no caso da Constituição, a legislação e os outros, eles só são em português, não são em língua de sinais. Passa aí o terceiro. O terceiro, se eu não me engano, é o decreto 5.626. Esse decreto ele vem regulamentar, ou seja, ele vem para atestar de fato que essa lei ela tem que ser cumprida, a Lei 10.436, e a gente vai ter a lei em 2002 e o decreto só sai em 2005, 3 anos depois. Olha a quantidade de tempo. A gente também vai ter a Lei 12.319 de 2010, que ela fala da questão da regulamentação, da profissionalização do profissional intérprete e tradutor de língua brasileira de sinais, e também a gente vai ter uma das mais atuais aí, que é a Lei 3.146 de 2015, que ela fala da questão da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E aí, no primeiro artigo, ela fala que é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade e exercício de direitos e de liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Então, a gente vai ter aí mais ou menos um arcabouço desse dispositivo legal. A gente vai ter outras leis que falam mais aprofundadas, mas essas são as principais, e até uma das mais novas aí que a gente vai ter a LBI, que ele vem falando dessa questão da inclusão social da pessoa com deficiência. Essas leis, no caso, a Lei 10.436 e o decreto, e a Lei 2.000, eles falam mais especificamente voltado para a questão da Libras. Mas a Lei 10.098 e a Lei 13.146, ela fala de todas as deficiências de um âmbito geral, e lá tem que falar um pouquinho do surdo e também da Libras. Então, passei o nosso próximo slide. Luinaldo, só um parêntese, que eles tiveram contato com todas essas leis em profundidade no módulo passado, então arrocha, viu?
Ótimo. Ele já tem esse referencial, inclusive teórico, que já foi disponibilizado. Maravilhoso. Então, é só realmente para vocês ficarem realmente entendendo que a gente não está falando algo aqui sem referências, mas sim, além de a gente ter ótimas referências, também tem embasamento legal que vai estar respaldando todas as nossas falas sobre isso. Passei o próximo slide. Dá um enterzinho. A língua de sinais é universal? Volta o enter. Volta o enter. Isso, a língua de sinais é universal? O que vocês entendem sobre isso? Falem um pouquinho. Professora Salma também que está aí se balançando, se quiser dar uma palhinha de um tostão da sua voz. A língua de sinais é universal? O que vocês entendem aí? Eu acredito que ela não é universal. Não, ela não é universal. Mas por quê? Já que vocês falaram com tanto esmero aí, não é universal, por quê? Porque eu acho que cada região ela tem a... Fala. Eu creio que ela segue as peculiaridades, né, de cada local. Talvez. Mas alguém discorda? Eu acredito que ela seja universal, porém os códigos de cada região são diferentes. Desenvolva o seu raciocínio. Por exemplo, aqui no nosso Maranhão, a gente tem alguns códigos, né? Quando você sai para fora, para outros estados, às vezes o código não é o mesmo. Entendeu? É mais ou menos nesse sentido, a questão de código mesmo. Quando tu fala de código, que a gente tem Maranhão aqui, tu tá falando de uma questão mais de sotaque, de maneira de falar, de expressões regionalistas, é isso? De marcas dialetais? É mais ou menos voltado para isso, mas é questão dos sinais mesmos, entendeu? Questão dos sinais. Tu não tá falando do português, tu tá falando da língua de sinais aqui no Maranhão, é isso? Justamente. Entendi. O que mais? Mais alguém? Ela não é universal, eu acho, porque são línguas orais, né? E existe a variação linguística presente nessas línguas de sinais. Eu acho por isso que ela não é universal. Porque há essa variação. Quem está falando? A Maria Luzia Nalva. Certo. Houve uma complicaçãozinha no teu contexto aí, porque a gente está falando de língua de sinais, falou que ela é uma língua oral. Então, o que é aí? Não, assim como as línguas orais. Tá, agora sim. Assim como as línguas orais. Entendeu? Entendi. Vamos lá. Se a gente pensar na língua de sinais de uma questão comunicacional, a gente pode pensar que ela é universal, porque onde existe surdo, vai ser sempre alguém que vai estar usando uma língua que não é oral, ou seja, uma língua visual para se comunicar. Mas, de fato, se a gente for pegar o pé da letra, a Libras, ela não é universal. Daí o próximo enterzinho aí. Por que ela não é universal? Porque em cada país ela vai ter a sua própria língua de sinais. No caso do Brasil, a gente vai ter a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Nos Estados Unidos, a gente vai ter a ASL, que é a American Sign Language, que é a língua americana de sinais. Na França, a gente vai ter a língua de sinais dele, ou seja, em cada lugar vai ter a sua própria língua de sinais. Por quê? Igual a gente vai pegar um conceito parecido com as línguas orais. Se as línguas elas vão se adaptar de determinados... elas surgiram a partir de determinadas características, as línguas de sinais também elas vão surgir a partir de determinadas características. Aspectos sociais, econômicos, culturais, históricos, tanto que no Brasil a gente fala português, diferente do português de Portugal, porque é um outro país. Nos Estados Unidos a gente vai ter o inglês, na França a gente vai ter o francês. Então, cada país ela vai ter a sua língua oral diferente. Nas línguas de sinais também é a mesma coisa. Por determinados aspectos diferentes, essas línguas também elas vão se diferenciar. No caso da nossa língua brasileira de sinais, ela vem da França, mas é completamente diferente. Claro que há momentos que os sinais se parecem ou se tocam, mas a língua francesa é uma coisa, a língua brasileira de sinais é outra coisa, a língua americana de sinais também é outra coisa, que também a língua americana de sinais ela provém também da língua francesa de sinais. Então, se nosso português, que advém de Portugal, é diferente, a língua de sinais também vai ser diferente. Então, por conta desses vários aspectos, principalmente o social, ele vai diferenciar muito a maneira como as pessoas falam naquela localidade. Então, não existe uma língua que ela consiga abarcar a questão universal no mundo todo. A gente vai ter o inglês aí como
uma das línguas mais faladas no mundo, mas não é a mais falada no mundo, mas mesmo assim ela não é universal. Para a ONU, sim, para algumas instituições, ela é usada como a língua majoritária, mas ela não é a língua universal. Então, a Libras, ela não é universal, tá? Próximo slide. Um enterzinho. Quando eu falo a língua de sinais, ela é artificial, o que vocês entendem por isso? Qual o pensamento que vem na cabeça de vocês por artificial? É como se ela fosse um arranjo, né? O artificial nesse sentido, bem que está sendo perguntado, creio eu, é como se fosse um arranjo. E, na verdade, ela não é um arranjo. Se ela tem uma estrutura gramatical, ela é organizada, creio eu, né? Sim. Mais alguém que concorda ou discorda da colega ou vai deixar a colega mentindo sozinha? E vão te deixar mentindo sozinha. Não faça isso, Eu não professor, pelo faço amor de Deus. ideia. Minta junto comigo, ou então desminta tudo logo. Alguém aí, o que entende? Seja, o que a primeira ideia que vem à cabeça de você. Eu nunca vou falar de língua artificial, mas eu acho que é isso. Eu acho que quando fala de artificial, fala daquilo que não é natural, né? Vamos lá, Então, desenvolva. então, assim, a língua de sinais, se a gente observar, é uma coisa assim natural, né? Claro que foi preciso muito estudo, claro que foi preciso muita adaptação, mas quando a gente olha para a história antiga, né, dos surdos, quando eles eram amarrados com os braços para trás, a gente já via aquilo vindo deles, né? Aqueles movimentos com as mãos tentando já se comunicar, chamar, falar alguma coisa, aquilo que eles não poderiam falar com a boca, né, com a voz, eles falavam com as mãos. Então, eu acho que é isso, que a língua de sinais, ela não ela não é artificial, né? É algo assim natural, que foi trabalhado, né? Que foi moldado com o tempo, e acho que é isso. Na verdade, professor, elas não são artificiais, na verdade, elas são línguas construídas, é isso? Eu também penso dessa forma, elas são construídas e estabelecidas. Eu quero que vocês construam o pensamento de vocês aí a gente vai dirimindo depois algumas dúvidas. Eu ver o pensamento de vocês sobre isso. Eu acho assim que quando se trata de linguagem, se ela é artificial ou não, é como nossa colega está falando. A gente está falando de algo que está sendo construído por um grupo de pessoas, para construir algo específico. Na verdade, é uma necessidade que houve, né, para o surdo e mudo, não é isso? Uma coisa que foi construída, necessidade. Tá. Esse é o grupo, no caso que a gente fala onde ela foi construída, é para esse grupo, né? Especializados para esse grupo. Certo. Vamos pensar aqui aos pouquinhos. Quando a gente pensa só na palavra artificial, a gente lembra de quê, gente? É algo que foi construído, que foi feito, que foi comprado, que foi criado. É esse o pensamento de vocês? Eu acho que algo foi criado comercialmente. Por isso que eu também não acredito que ela não é artificial, ela seja uma língua natural, que foi criada para compreender, ser a compreensão de um determinado grupo. Deixa eu perguntar para vocês. Talvez ela uma pergunta. Devido à necessidade, né, de se comunicar com os surdos. Deixa eu perguntar para vocês. Quando vocês ganham flores, ou quando quem nunca ganhou, mas gostaria de ganhar, você ganha flor, você prefere ganhar flores naturais ou flores de plástico? Naturais. Tá, por quê? Dá pra gente sentir. Porque já tá falando, natural. A textura é diferente. Né? São macias. Remete à vida, né? Remete à vida. Natural é vida. E a plástica? Acho que é mais feia, é mais seca. Enfeite mesmo.
Acredito que as artificiais, as flores artificiais são para enfeite, para decoração. Para enfeite, para decoração, são mais duradouras, né? Tem sempre os prós e seus contras. Vamos pegar como referência flores. Então, quando a gente tem as flores naturais, vão existir posteriormente as flores de plástico. Ou seja, as flores de plástico elas foram construídas com base no que já existia. Ou seja, a flor de plástico ela só existiu porque antes veio as flores naturais que serviram como referência. E aí vamos trazer esse conceito para as línguas. Então, se eu tenho as línguas artificiais, é porque existiram as línguas naturais. Vocês conseguem pensar assim? Se eu tenho língua portuguesa e eu tenho língua de sinais, então primeiro veio a língua portuguesa, depois veio a língua de sinais. Uma foi criada com base na outra. Não foi assim também? Vocês conseguem entender essa linha de raciocínio? Sim. Sim. Certo. Então, vocês concordam comigo que a língua de sinais ela é artificial, então, já que ela surgiu depois do português. Professor, mas primeiro não surgiu a língua, né? A linguagem normal, né? E aí depois... Oi, da questão da oralidade mesmo, a questão... As línguas orais, tá. E aí, a partir de então, surgiu aí, na minha opinião, né, a necessidade, né, de se comunicar com os surdos. Eu acredito que ela surgiu de uma necessidade, não, quer dizer, na minha opinião, eu não acho totalmente artificial, né, por conta que surgiu de uma necessidade, mas revendo aí o seu contexto voltado para as flores artificiais natural, faz sentido. Vamos lá, gente. Então, vamos tentar dirimir essas dúvidas que existem aí. Então, a língua de sinais, ela não é uma língua artificial. Quando a gente está falando de artificialidade das línguas, naturalidade das línguas, a gente está falando o seguinte, uma língua ela é natural quando ela surge a partir de uma necessidade. Uma língua artificial é quando ela é criada a partir de um determinado propósito. Então, a língua de sinais, ela é uma língua natural. Por quê? Porque ela surgiu de uma necessidade de comunicação. Pressupõe-se que as línguas de sinais, elas antecederam as línguas orais, porque se a gente for pegar lá as pinturas da caverna, a gente vai ter exemplos de como eles se organizavam, eles dançavam, eles caçavam, então a gente percebe dentro dessa linguagem corporal, era usada para a questão da comunicação. Então, se ela é uma língua espacial, ela é uma língua visual, então a gente usa o corpo para se comunicar. Então, se a gente for pensar por esse sentido, pegando essas referências lá, as pinturas rupestres, que o homem ele não surgiu nascendo a falar. Ele disse, se o homem origina do macaco, o macaco não fala. Então, o homem já surgiu nascendo a falar alguma língua oral? Não, o homem já nasceu usando o corpo para se comunicar de alguma forma. Tanto que a gente já falou que os animais eles conseguem se comunicar, eles falam literalmente? Não, eles se comunicam usando algum código e também usando o corpo para se expressar. Então, a gente vai pegar como referência aqui que as línguas de sinais, elas são completamente naturais porque elas nasceram a partir de uma necessidade de comunicação. Então, quando nasceu alguém com alguma deficiência auditiva ou então na produção da fala, ele sentiu a necessidade de estar usando o corpo para se comunicar. Então, eu não posso atestar que a língua oral ela veio antes ou ela veio depois da língua de sinais. A gente, pelo menos, acha ou pressupõe que a língua de sinais, por estar usando o corpo para se comunicar, ela veio antes que as línguas orais. Então, as línguas de sinais, elas não são artificiais, porque elas não foram criadas com determinado propósito. Ninguém sentou e falou assim, vamos criar uma língua para os surdos? Não. A partir do momento que existiram surdos, que houver a necessidade de comunicação, esses surdos eles começaram a usar o corpo para se comunicar. E a partir do momento que essa linguagem ela foi se aprofundando, ela foi amadurecendo e virou uma língua. Da mesma forma também, o que a gente usa hoje, a língua portuguesa, ou a língua inglesa, ou a língua francesa, ela não nasceu com o status de língua, ela era uma linguagem que ela foi aprofundando e hoje em dia ela é pautada em regras, ela tem gramática da mesma forma que a língua de sinais também é pautada em regras, hoje em dia a gente sabe que também ela vem através de um sistema linguístico. Então a língua de sinais ela não é artificial, ela nasceu a partir de uma necessidade de quê? De comunicação. Então vocês percebam que o conceito de comunicação ele tem que ficar muito bem claro na cabeça da gente, porque a gente vem falando lá do começo e até o momento a gente vem trazendo sempre a questão da comunicação quando a gente está falando de língua. Então, as línguas de sinais, elas só são artificiais quando elas são criadas para um determinados propósitos. Vamos lá pegar exemplos disso. Tem o Esperanto.
O Esperanto ela é uma língua artificial, que ela foi criada por um determinado propósito. Eu tive um professor no Piauí, porque eu sou de Teresina, que ele era presidente da Academia Piauiense do Esperanto, que foi uma língua criada com a perspectiva de ser uma língua que ela abarcasse o universo todo, ou seja, onde cada país tem a sua língua própria, mas Esperanto ele foi criada nessa perspectiva por ser uma língua criada com menos regras, que seja uma língua não tão elaborada, seja uma língua não tão profunda, mas que houvesse tinha como objetivo que por ela ser mais pobre, vamos dizer assim, eu estou falando pobre no sentido de ela ser mais, não ser tão profunda, que as pessoas conseguiriam aprender ela de uma maneira mais rápida e essa língua ela conseguiria abarcar o mundo todo e todo mundo ia ter suas línguas orais em determinado país, mas ia ter o Esperanto para quando você estivesse em momentos de grupos de pessoas de países diferentes, mas conseguisse se entender usando o Esperanto. A gente vai ter também uma língua que a gente vai chamar de Gestundo, que é uma língua artificial sinalizada, que ela foi também criada com determinado propósito, onde cada país que tem a sua língua de sinais, as pessoas usassem o Gestundo para estar se comunicando universalmente. Mas também essas línguas elas não lograram êxito para estar abarcando o mundo inteiro. A gente vai ter o Esperanto como uma das línguas artificiais mais falada no mundo. A gente vai ter grupos sociais, a gente vai ter comunidades que estão alfabetizando seus filhos usando Esperanto, mas ela sempre vai ser uma língua artificial. Por quê? Porque ela não surgiu de uma necessidade de comunicação. Ela foi criada a partir de uma necessidade, a partir de um propósito. Se vocês assistirem o filme Avatar daqueles homenzinhos azuis, naquele filme ele foi foram contratados linguistas para criar uma linguagem para aquela comunidade de extraterrestres para ser usada no filme. Quem assiste também séries, Game of Thrones, também lá naquele filme são usadas várias línguas artificiais que foram criadas para estar sendo usada dentro do filme, dentro da série. Então vocês estão vendo que as línguas artificiais elas são criadas com determinados propósitos. As línguas naturais não, elas nascem a partir de uma necessidade de comunicação. As línguas orais, a gente vai ter exemplo disso no caso o português, o inglês e outras mais aí. E no caso da língua americana de sinais, a língua francesa de sinais, a língua brasileira de sinais, elas também são línguas naturais porque elas nasceram de uma questão de uma necessidade para essa comunicação. Ficou claro? Sim. Certo? Passa o próximo slide para mim. Só para eu ver aqui. Certo. Não. Vamos ficar aqui, volta o slide, vamos ficar aqui na questão das línguas artificiais por hoje, porque eu imagino que vocês queiram aprender sinais, né? Já que a gente está a falar de introdução a Libras, esse professor só fala, não quer ensinar nenhum sinal para a gente. E o propósito também da disciplina está vocês também deixando vocês com alguma base ou conhecimento, nem que seja superficial, de alguns sinais, para que vocês consigam depois ir buscar ou desenvolver e assim propriamente dito. Então, Alderico, eu preciso que você tire os slides e a galera abram as câmeras para a gente começar a sinalizar. Por que eu preciso que vocês abram as câmeras? Porque eu preciso ver se vocês estão sinalizando de uma maneira correta. Se vocês sinalizarem no espelho de vocês achando que está correto e eu não corrigir, vocês vão levando esse sinal de uma maneira errada e vão aprender errado. E a Libras, ela é completamente visual. Então, a gente precisa estar vendo para a gente poder aprender ela, para poder interagir, para poder se comunicar. Tudo bem? Ficou claro até o momento, gente? Alguma dúvida? Eu corri muita informação, né? Mas ficou claro alguma dúvida? Ficou claro, professor. Depois eu vou estar mandando esses slides para vocês quiserem depois pesquisar. Tem algumas referências, tem um livro que vocês quiserem também para estarem dando profundidade. Mais uma provocação, deixar que vocês tenham alguma base sobre determinados conceitos, para que a gente não passe por cima e fique simplesmente um conhecimento superficial, sem saber de fato o que vocês estão fazendo aqui. Tá? Para começar, vocês têm aí duas mãos, né? Todo mundo, não tem ninguém com nenhuma deficiência. Então, vamos conhecer as mãozinhas de vocês. A gente vai ter aqui a nossa mão direita e a nossa mão esquerda. A gente vai ter aqui o lado de dentro da mão, ou palma da mão, e a gente vai ter aqui fora o dorso da mão, ou então o lado de fora da mão. Esse lado de dentro é mais claro e o dorso é a parte mais escura.
nós vamos ter o dedo polegar, indicador, dedo médio, anelar e mindíneo, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. A gente vai ter braço e antebraço. Tudo bem aí? Sim? Todo mundo consegue me ver direitinho? Por quê? É o que a gente chama de datilologia. Apesar de ser a parte mais básica e a gente sempre vai estar usando, é um dos aspectos da língua que talvez seja mais difícil. Porque você precisa ter bastante consciência dessas configurações de mão para o momento que você precisar usar, você não ficar escolhendo letra, e sim você saber de fato. Porque as configurações de mão, elas vão ultrapassar o alfabeto manual, mas o alfabeto manual ela já é um caminho para você estar aprendendo a usar a maioria dos sinais aí. Tá bem? Eu preciso que vocês liguem as câmeras. Eu não sei se é a internet que está oscilando, mas nem todo mundo... Vamos lá, se vocês conseguem me ver, já é alguma coisa. Vamos começar pela letra A. Eu vou ter aqui a mão aberta, né? Eu fecho e coloco o polegar na lateral. Cada um tem a sua mão dominante. No meu caso, eu sou destro, a minha mão dominante é a direita. Mas a sua mão dominante pode ser a esquerda, você é a canhoto. Professor, eu posso usar qual? Qualquer uma. Se quiser usar até o pé, pode também. Vamos lá. Ó, pegar aqui ao lado fechadinho aqui, encostado. Se deixar aberto já não é A, já é outra coisa. Aqui é o A. B, eu abri os dedos e coloquei o polegar para dentro. Eu vou ter o sinal do B. Vou ter o C. Eu faço literalmente o desenho da letra, o formatozinho do C. Sacudir o C, eu vou ter o C cedilha. Tá? Balança como referência o polegar, fica mais fácil. Para não ficar balançando assim estranho, pega como referência o polegar para estar balançando. C cedilha. D, eu junto todas as unhas e levanto o indicador e fica o formatozinho do D. Então tem essa bolinha aqui, ó. Tem esse espaçozinho aqui, é o D. Tem que ficar tentar ficar numa posição para que a câmera consiga pegar bem a minha configuração para que vocês consigam fazer. Ó, Neiva, você está fechando aqui os dedos com o polegar, e não é. É abrindo e fazendo um círculozinho, Neiva Maia. Isso, são as unhas que se tocam, tá? Isso. D. Eu vou abrir a mão e fechar os dedos aqui, meio a mão esticada, a palma da mão esticada. Isso, Cuidado, não é garra assim de azonhar o marido, não. Tá, gente? Fecha aqui mesmo. F, eu vou descer o indicador na frente do polegar. Eu abro a mão aqui, desço o indicador na frente do polegar. Eu vou ter a letra F. Isso, F. G, eu levanto, né? Eu levanto o indicador e guardo o polegar na lateral. Todos estão me vendo aí, porque para mim não está passando as câmeras de vocês. Então, não sei se vocês estão me vendo. O G. H, eu vou levantar os dois dedos e vou fazer a voltinha. Como é que eu faço isso? Ó, eu levanto o indicador e o dedo médio e coloco o polegar bem aqui no meio. Então, teoricamente, o dedo médio ele vai dar uma leve movimentaçãozinha para frente. Então, ele é semicircular. Uma voltinha. Esse é o H. Professor, precisa ser a voltinha mesmo? Precisa, porque a letra tem esse movimento. E o polegar ele pode ficar tanto na lateral quanto na frente. Não tem uma regra para esse polegar. O que for melhor, mais confortável para você, pode usar. O I, levanta o dedo mindinho e fecha todos.
Nívea. Eu desenho o J, como se fosse um anzol. Não é para fora, é para dentro. Tá? J. Tudo bem até aí? A gente está Consegue me entendendo, ouvir, só Nick? não está entendendo depois, quando perguntar, entender o quê? Porque eu não Tô brincando. Tô brincando. Vocês estão... Eu não sei se é a internet, se vocês não ligaram a câmera. Isso. Ó, mas esse J, o polegar é guardadinho aqui, ó. O polegar é junto. Junto o polegar. Ou na frente ou na lateral. A Carla disse que está cortando, deve ser o áudio, deve ser a internet. Pelo menos para mim está tranquilo. Não sei para vocês como vocês estão recebendo minha imagem. A sua de vez em quando falha. Está pausada. Deve ser o sinal da internet, gente. Perdão. Tá pausando a sua internet. Deve ser. Mas eu já botei crédito, tá paga. É o sinal mesmo. Vamos lá, a gente parou no J, tá? J. Isso. Cuidado só com esse polegar, ele pode ficar aqui na frente segurando os outros, fica melhor, porque se ele ficar esticado, pode confundir com uma outra letra que a gente vai mostrar mais na frente, tá? J. O K é o mesmo H, só que vocês lembram que o H não era uma voltinha? O movimento do K é para cima. Ele é reto para cima. Isso é o K. Professor, mas na língua portuguesa nem tem K, para que a gente usa? De acordo com o novo acordo ortográfico, a gente tem o K, o W, o Y, sim, no nosso alfabeto. Então, tem o K. Não é só assim, não, gente. O dedinho não. O polegar vem aqui no meio e o dedo médio ele faz um pouquinho para frente. E aí eu levanto para cima e eu vou ter o K. K. L. Eu levanto o indicador e abro o polegar. L. É bem icônico, é bem em formato da letra mesmo. L. M. 3 dedinhos para baixo. Indicador, médio e anelar. N. N é o indicador e o dedo médio. O, eu faço uma bolinha. Isso, todo mundo fazendo uma bolinha bem bonitinha. O. E agora eu vou para a letra P. Ó, eu já fiz o H, eu não já fiz o K. O P é a mão aqui para baixo. É a mesma configuração de mão, ó. Tá aqui o 2 dedinhos e o polegar no meio. Tanto eu faço o H, eu posso fazer o K e eu posso fazer o P. É só descer a mão para baixo. Isso, é a letra P. Isso, P. O Q é o indicador para baixo. Lembra, ó, aqui para cima eu tenho o G, eu desci, eu tenho o Q. Letra Q. Isso, Q. R, os 2 dedos cruzadinhos, o indicador e o dedo médio. R. S, eu vou ter o polegar, ó. O A, o polegar é na lateral. O S, o polegar é na frente. Isso aqui é o S. T, ó, eu vou descer o indicador atrás do polegar. Professor, o senhor falou que assim era F. Não, o F é na frente, o T é atrás. Atrás, como se fosse descendo na direção da unha. T. U, 2 dedinhos fechados. U. V, arreganha o dedo.
W são os 3 dedinhos, movimento para cima. W. X, eu vou fazer um ganchinho com o indicador e puxo. X. Ou aqui para trás ou na lateral. Tem gente que sinaliza ou assim, tem gente que sinaliza assim. Para dizer qual é o certo, tanto faz. Y. Agora o Y é assim, ó. Abre o polegar e abre o mindinho. E faz um movimento de baixo para cima. É o Y. Y. E o Z, eu vou pegar o indicador e vou desenhar a letra Z. Z. Se eu balançar só o dedinho assim, não é Z, é não. Eu tenho que desenhar o Z. Isso. Tudo bem até aí? Grandes dificuldades ou foi tranquilo? Alguém está com articulação doendo? Tranquilo. A minha tá. Faz o seguinte, põe a mão no óleo de molho, deixa um tempinho, depois pega uma marreta e bate. Vai quebrar todos os dedos, vai ficar tudo molinho, vai conseguir sinalizar ótimo. Meu Deus. Vai ficar com a junta tudo molinho, não vai ter problema. Vamos lá, novamente, do A até o Z, para ver se realmente vocês fixam, porque a tarefa para casa é vocês treinarem esse alfabeto, porque na aula de quarta-feira a gente já vai fazer uma atividade com esse alfabeto de vocês. Então, eu não vou ficar recapitulando. Vocês já tem que estar na quarta-feira, crânio, craque, no alfabeto manual. Professor, mas como é que eu vou fazer? O senhor não vai estar aqui para me dar aula? Entra no YouTube, quando vocês forem deitar, pega o chambre de vocês, deita antes de dormir, pega o celular, procura alfabeto manual lá no YouTube, tem um monte de aula de alfabeto manual e você vai fazer junto com os videozinhos e vai treinar. Sozinho aqui, parecendo gente doida, mas é assim que aprende. Vamos lá de novo. A, B, C, cedilha. Não esqueçam de ser cedilha, que no dia que você empresário, meu Deus, o ser cedilha o professor nem ensinou. Ensinei, você que esqueceu. Cedilha, D, E, F, indicador na frente, tá? Do polegar. F, G, indicador e polegar não é aqui na frente, é aqui na lateral, tá? G, isso. H, I, palma da mão para frente, tá, gente? Não é assim, não, é assim. I, J, K. Ó, o K não é assim não, gente. Ó, os dedos estão para cima, continua o movimento para cima. Isso. K, L, M, N, O, P, todo mundo no P, Q, R, S, polegar na frente no S, S, T, ó, indicador atrás, indicador na unha, tá? O T, T, levanta os outros dedos, ó, o T, ó, só o indicador aqui embaixo, os outros ficam aqui em cima, isso.
T, U, V, W, W tem movimento, tá? W, X, X, Y, Z. Isso. Ok? Todo mundo já fez o alfabeto, todo mundo já memorizou, tenho certeza. Vamos fazer agora algumas palavrinhas bem facinho. Por quê? Porque se você ficar treinando o alfabeto manual só na sequência, quando você precisar dessa letra isoladamente, você não vai conseguir lembrar, porque você só vai lembrar ela na sequência. Então, a maneira mais prática e fácil de você memorizar o alfabeto manual é fazendo palavras, porque vai ter várias letras e não vai estar na sequência do alfabeto. Vamos lá para a palavra casa. C, A, S, A. Vocês viram como é fácil? Eu não preciso desmanchar a configuração do S para poder ir para o A. Eu só faço mover o polegar. Ó, C, A, S, A. Casa. Não preciso fazer C, A. Como é o S? Não. Você já vai entendendo a mecânica da língua, onde uma letra puxa a outra. Por isso que é interessante a gente treinar com palavras. Casa. C. Façam aí. C, A, S, S, A. Atentem-se a um detalhe. Quanto mais parada sua mão tiver, melhor para quem vai estar visualizando. Porque se você faz isso aqui dançando, o surdo vai ficar assim, ó, tentando entender o que você está falando. Olha como eu não mexo para fazer a palavra casa. Casa. Fiz casa. Não precisei ficar. Casa. C, A, S, A. Isso. Vamos lá, a palavra doido. D, O, I, D, O. Vocês viram quantos dedos eu mexi para fazer a palavra doido? Professor, Oi. Quem falou? Carla, tá cortando teu áudio. Não tô te ouvindo. Ó. Para fazer a palavra doido, eu só mexo 2 dedos, o indicador e o mindinho, ó. Não tá aqui a bolinha do D? Desci, ficou ó. Subi, ficou I. Desci, ficou ó. Levantei, ficou D. Desci, ficou ó. Doido. Isso é o que a gente chama de datilologia rítmica, é quando uma configuração puxa a outra sem precisar desmanchar e fazer uma outra. Eu já entendo o mecanismo que uma letra vai para outra, então eu já economizo. É a questão da lei do menor esforço. oi? Doido. Fala, O D para frente ou pode ficar de lado? Pode ficar de lado, mais para frente é o mais correto. Tá bom. Obrigado. Vamos fazer a palavra alho. Alho, que vocês usam para temperar arroz. A, L, H, O. Alho. Novamente. A, L, H, O. Tá? Mas quando o surdo vai falar com você, ele não vai fazer isso, não. Ele vai fazer assim, ó. Alho. Porque é como se todos os dedos estivessem juntos. Ele já entende que é aqui, ó. Alho, L, H, O. Alho. Vamos fazer a palavra olho. O, L, H, O. Então, olho.
Vamos fazer a palavra nunca. N, U, N, C, A. Novamente, N, U, N, C, A. Nunca. A gente faz a palavra nunca assim, gente, ó. Balança os dedos e termina em A. Nunca. Nunca. Essa é a palavra nunca. Isso. Tudo bem até aí? Vamos fazer a palavra agora caderno. C, A, D, E, R, N, O. Caderno. Caderno tem um sinal específico, mas a gente está aqui treinando datilologia, então eu não vou ensinar sinal. Então, façam de novo agora a palavra caderno, só vocês. C, A, D. Eita, meter um M no caderno aí onde não tem. Antes de... A gente só escreve M antes de P e B. Lembra da regrinha? Ó, cuidado com esse D. É a bolinha aqui, ó. O D, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele não é assim ou é assim, não. Olha o D aqui, ó. Vamos de novo. Caderno, só vocês. K, C, A, D, D. Cadê o D? Não viu o D? Ó, continua errando. Aí é G que tu fizeste, não é D. D é a bolinha, ó. Consegue ver aqui na câmera o D? Ó, a bolinha aqui e o indicador levantado. Ó, faça uma bolinha e levanta o D. Isso, o indicador. E, R, N, O. Caderno. Certo. Vamos fazer a palavra carro para finalizar. C, A, R, R, O. Carro. Certo. Então, se eu já tenho R, eu vou fazer outro R, eu não vou desmanchar, eu só faço aqui R e movimento ele para como se ficasse no espaço. C, A, R, R, O. Ou então eu faço duas batidinhas que é para entender que são dois R's que está sendo feito ali. Carro, de novo, vocês. C, A, R, R, O. Carro. Muito bem. Gente, então assim, por hoje é só, tanto de sinais quanto de teoria. Vocês estão vendo que tem muita coisa. Isso é uma disciplina que vão ser 4 encontros. A gente não vai conseguir dar nem a ponta do iceberg para vocês sobre Libras. É muita, muita coisa. A gente está pegando coisas pontuais para vocês tentarem aí buscar mais informações. A gente está trazendo, por conta dessa metodologia de ensino à distância, termina sendo um pouco mais teórico do que prático, porque se fosse na aula presencial, a gente conseguiria fazer muito mais prático, a gente consegue corrigir os sinais, ver vocês, a gente se vê, fica mais fácil. Mas a gente vai tentar que o máximo que a gente conseguir. Para vocês terem conhecimento realmente teórico, bem basilar mesmo, fundamentado, para que vocês, quando estiverem aí nas salas, já estiverem fazendo atendimento educacional especializado do aluno surdo de vocês, vocês estarem por dentro aí de muita coisa e não estar simplesmente aí sabendo de Libras superficialmente. Então, essa parte teórica é muito chata, mas ela é muito importante, porque a prática sem teoria ela é muito vazia. Então, na quarta-feira a gente volta, a gente vai continuar os mitos e verdades, a gente vai fazer atividade prática com o alfabeto manual que vocês vão estar praticando de hoje até quarta-feira para fazer uma atividade prática. Tá bem, gente? Então, foi um prazer estar com vocês até quarta-feira que vem. Estamos aí. Qualquer dúvida, pode perguntar, pode mandar aí. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram
é Luz Soares 23, meu Facebook é Livro de Cia, então qualquer coisa vocês podem estar mandando mensagem aqui, a gente está respondendo sem nenhum problema, tá bom, gente? Espero que eu tenha conseguido esclarecer mais do que ter deixado dúvidas para vocês nesse primeiro momento, tá bom? Obrigada, Luiz. Obrigada mais uma vez por colaborar conosco. E não esqueçam de assinar a frequência. Todo mundo assinou? Todo mundo, né? Então tá bom. Então até... duas aulas, uma aula desse tamanho, ainda não assinar a frequência, estão ferrados. Então Ana, até a quarta, tá bom? E Ana, Ana Cristina, eu estou na turma da terça. Eu estou na turma da terça, é Cláudia. Eu estou na turma da terça, mas eu estou assistindo dia de segunda e quarta, viu? Tranquilo, tranquilo, sem problema. Terça matutina, só assinar viu? Sua... Tá. Tá bom. Tchau, tá. tchau, gente. Tchau, Até gente. quarta. Até quarta-feira.